Olá a todos. Nesse vídeo vamos resolver um exercício de movimento e repouso que diz o seguinte: leia com atenção a tira da turma da Mônica mostrada a seguir e analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. E aí aparece lá o o Cascão em cima de um skate andando, o Cebolinha parado ali na beira do parque, e aí o Cebolinha fala: Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? E o Cascão replica: mas eu estou parado, quem está andando é o skate. E aí vem as afirmativas. Afirmativa 1, na afirmativa 1, ele diz: Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate. Será que isso é verdadeiro ou falso? Bom, isso é falso, né? Então a gente nem precisa continuar lendo. Por que isso é falso? Porque Cascão não encontra-se em movimento em relação ao skate. Por que não, professor? Porque o Cascão está em cima do skate, ele está andando junto com o skate. E quando dois corpos andam juntos, solidários, um não muda de posição em relação ao outro. O Cascão não está nem se afastando nem se aproximando do skate. E, portanto, o Cascão está em repouso em relação ao skate, e não em movimento em relação ao skate. Então, essa afirmativa 1, ela já é falsa. Então, vamos colocar aqui, falsa. E vamos para a afirmativa 2. A afirmativa 2 diz o seguinte: Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate. Isso é verdade, como a gente viu acima. Mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Isso também é verdade. O Cascão aqui está passando em frente ao Cebolinha. Portanto, o Cascão está em movimento em relação ao Cebolinha. No referencial do Cebolinha, o Cascão vai mudando de posição. Vai ficando hora mais longe, hora mais perto, não importa, mas está mudando de posição. Portanto, esse 2 é verdadeiro. E, finalmente, o item 3, ele diz: em relação ao referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso. Bom, essa afirmativa 3 ela é um pouco polêmica, mas o que o redator dessa questão quis dizer com isso foi o seguinte: ele quis dizer o seguinte, a gente vai fazer um outro desenho aqui assim, ele quis dizer assim: aqui está um referencial fixo fora da Terra, fora. E aqui está a Terra. Aqui está a Terra. E o Cascão está aqui assim. Se esse referencial fora da Terra, fixo fora da Terra, estiver lá em repouso absoluto, a Terra está se movimentando ao redor do Sol, não é verdade? A Terra vai se movimentando. Então não tem como o nosso amigo Cascão ficar em repouso em relação a esse referencial fixo fora da Terra. Por exemplo, pode ser que o redator esteja se referindo às estrelas fixas, aquelas estrelas que ficam tão longe da Terra que como se elas estivessem paradas para a gente. E se ele estava se referindo a isso, então a afirmativa é verdadeira. Por quê? Porque a Terra está sempre em movimento ao redor do Sol, e como a Terra está sempre em movimento ao redor do Sol, e o Cascão está sobre a Terra, o Cascão também está em movimento ao redor do Sol, e ambos, Terra e inclusive o Sol, estão em movimento em relação às estrelas fixas, que são as estrelas que estão muito longe da gente. Por outro lado, o redator não considerou uma possibilidade que seria a seguinte: imagina assim, um ponto aqui fora da Terra, fixo, mas fixo em relação à própria Terra. Imagina uma circunstância assim, que se constrói um poste enorme, e esse ponto aqui está fora da Terra, mas ele está fixo em relação à Terra. Se o Cascão resolvesse morar aqui do lado desse poste, o Cascão não iria se movimentar em relação a esse ponto fora da Terra. E, portanto, a afirmativa ela seria falsa. Mas o redator não estava pensando nisso. Ele estava pensando num ponto bem longe, fora da Terra, fixo lá, um repouso absoluto, por exemplo, as estrelas fixas. E como a Terra está se movimentando ao redor do Sol, o Cascão vai junto ao redor do Sol. Então, ambos se movimentam. Então, jamais, de fato, jamais nessa situação, o Cascão poderia estar em repouso em relação a esse referencial fora da Terra. Bom, então vamos analisar aqui as alternativas, né? E se vocês notarem, como a gente já sabe, então essa 3 a gente concluiu que é verdadeira pelo raciocínio do redator. Mas agora vamos analisar então as afirmativas. Estão corretas, ele pergunta, estão corretas apenas a 1? Não, a 1 a gente viu que está falsa, lembra? A 1 está falsa. Então, se a 1 está falsa, tudo onde tem 1 está errado, né? Então, por exemplo, essa daqui, deixa eu mudar aqui. Essa daqui está errado porque ela tem 1, essa daqui está errado porque ela tem alternativa 1, essa está errado porque tem alternativa 1, e essa está errado porque tem alternativa 1. Portanto, só sobra para a gente a alternativa D, que é a alternativa correta de fato, alternativa D. Essa é a alternativa D,
está correta. E repara que ele coloca como correta a 2 e a 3. E é por isso que eu percebi que ele está supondo que esse referencial é um referencial fixo longe da Terra, né? Por exemplo, as estrelas fixas. Mas não precisaria ser assim. Eu só percebi isso pelas alternativas aqui, que todas essas alternativas, a única que não tinha alternativa 1, porque a 1 eu sei que é falsa. Então eu excluo todos, só sobra essa D. E aí eu percebi que se ele está considerando que a 3 é verdadeira, então ele só está considerando isso pensando que esse referencial são as estrelas fixas, por exemplo. Bom, é isso. Espero ter ajudado. Até logo.